Opa, vamos lá. Estou fazendo esse vídeo aqui no dia 30 de dezembro de 2020, quase 6 da manhã para o Brasil, 6 da tarde, aqui no Japão. Acabei de terminar os meus 5 principais findings, meus 5 principais achados da minha tese de mestrado, e eu estou feliz porque eu consegui contemplar todos os atores que se envolvem, né, de alguma forma, dentro dessa temática do Child Sexual Abuse, que é o abuso sexual infantil. Enfim, então eu utilizei a plataforma Miro para organizar os meus dados. Eu tenho o costume, né, de utilizar uma metodologia do design que é o Visual Thinking. A gente pega post-its e a gente faz numa parede, né, todas as falas importantes que surgiram do campo, mas aí como eu coletei muitos dados, eu fiz 8 entrevistas de campo, não teria parede suficiente para a quantidade de post-its. E aí eu utilizei, então, o Miro, que é essa plataforma digital de post-its online. Enfim, aqui a quantidade de dados que eu coletei, então vou até mostrar aqui o padrão de cores que eu defini para os meus entrevistados, né? Então, aqui, Alexandra Lohá roxo, Sérgio Barbosa, que tem vou até falar, então, de cada um rapidamente. Então, a Alexandra Lohá, ela tem uma atuação muito forte com a questão do gênero, por isso que ela está aqui representando a ODS 5, que é sobre gênero. O Sérgio Barbosa, ele tem uma atuação muito grande com os atores da violência, especialmente violência doméstica. Então, é muito importante ele trazer esse olhar também, né, das capacitações e educação para esses atores abusadores. A Luciana Temer, ela tem uma atuação muito forte com exploração sexual infantil. Ela, por ser também advogada, está nesse campo jurídico, ela consegue trazer esse olhar muito forte e importante para a temática do abuso infantil. E ela está à frente do Instituto Liberta. O Marcelo Nascimento, ele tem uma atuação extraordinária dentro do sistema de garantia de direitos, ele é ex-conselheiro tutelar, então ele consegue trazer uma nova perspectiva, ele consegue trazer as dificuldades desse sistema de proteção, ele tem uma vasta experiência nisso, então é muito importante esse olhar dele também. A Andréia Espírito Santo, ela tem uma atuação com educação relacionado à proteção do abuso sexual infantil, né, as crianças se protegerem e também pais e profissionais. Ela pôde contribuir bastante porque ela tem essa atuação na proteção à infância há mais de 11 anos e também porque ela é da área da saúde ao mesmo tempo e trabalha com educação. Enfim, ela trouxe também uma perspectiva das igrejas onde ela atua com essas capacitações. A Cátula Pellissoli, ela tem uma atuação muito grande no mundo acadêmico também, ela é pós-doc, e ela é psicóloga jurídica, acho que é assim que fala, então ela consegue trazer essa perspectiva tanto da psicologia quanto também da área jurídica, porque ela atua diretamente ali com escuta especializada, né, escuta de casos, relatos de abuso infantil. Aí temos a Leiliane Rocha, que também é uma entidade no assunto, ela trabalha muito com essa questão da educação sexual para pais e profissionais, ela tem capacitações online, que ela, agora online, ela consegue atingir ainda mais milhares de pessoas, para que se tornem cada vez mais especialistas, digamos assim, um olhar mais treinado para identificar situações de abuso sexual, né, nas escolas, dentro da família. E a Leliane é psicóloga e a Sandra Barilli também é psicóloga. Então, temos 3 psicólogas aí, essas últimas 3, que trazem bastante esse olhar do psiquismo humano, né? A Sandra Barilli, ela tem um trabalho muito legal, porque ela trabalha com sobreviventes, com mulheres, especialmente, que foram abusadas na infância. Então, é muito importante trazer essa perspectiva das consequências do abuso na vida adulta. Bem, agora, após apresentar aqui os meus entrevistados, assim, maravilhosos, que todos já têm uma atuação com educação também, de certa forma, eu vou mostrar aqui como eu organizei os dados. Então, dentro da perspectiva do gênero, da perspectiva da justiça para as instituições eficazes, da perspectiva da saúde, e depois
pela educação também, apesar da ODS não mencionar a educação sexual, que eu tenho, até inclusive estou mencionando como um gap no final da minha pesquisa, a educação apareceu em muitas falas dos meus entrevistados, tá? E aí, esse olhar integrado para todo esse sistema, e tiveram muitas falas a respeito dos abusadores. É muito interessante ver aqui a quantidade de post-its a respeito sobre isso. Então, geralmente assim, um grupo de pessoas que ninguém quer falar com eles, ninguém quer abordar, mas a gente precisa ter esse olhar. Se não tivesse esse comportamento deles, não haveria abuso sexual. Então, a gente precisa trabalhar exatamente na raiz do problema. Aí, agora, eu vou mostrar, então, os 5 principais achados da minha entrevista. E eu vou começar aqui pelo número 1, que é a articulação em rede. A princípio, minha hipótese era que era necessário criar um sistema integrado, mas eu descobri que, na verdade, já existe esse sistema, que é o sistema de garantia de direitos. Porém, falta muita articulação nessa rede, falta muita articulação entre esses atores que trabalham no sistema de garantia de direitos, e a minha proposta para esse aspecto específico é ser contratar uma consultoria de inovação social para reformular o SGD a partir da lente do design. Como eu trabalhei muitos anos nessa parte de projetos de inovação, então a gente utiliza dessas ferramentas, como essa que eu estou mostrando agora, para conseguir mapear de uma maneira bem sistêmica e holística determinados problemas como esse, e assim conseguir apontar soluções. Eu acredito que até hoje eles não tenham utilizado dessa abordagem, desse tipo de consultoria para esse tipo de mapeamento e diagnóstico, então eu sugiro que seria bem interessante. Agora, indo para o 2, Finding 2, a formação dos profissionais. Se a gente está pensando em instituições eficazes, a gente precisa, então, ter profissionais qualificados, né, que atuam nessas instituições. E aí foi visto, assim, um despreparo tamanho enorme em todos os atores que atuam na rede de proteção, né? Então, tem até essa fala aqui da Leiliane, que diz: o psicólogo que atende uma criança, ele está totalmente perdido, mas assim acontece também com professores, médicos, assistentes sociais, conselheiros tutelares, enfim, há um grande desconhecimento e despreparo de todos eles. E aí, então, eu organizei essas falas em 3 ODSs, então, os profissionais da medicina, psicólogos, conselheiros tutelares, delegacias, escola e professores. Então, realmente, há um grande despreparo em todos os campos. E aí, então, se há um despreparo, precisa ter uma capacitação, certo? Então, é necessária uma formação para esses profissionais. E essa formação, esse treinamento, precisa ser de 3 formas, tanto em universidades, quanto em pós-graduações e cursos de capacitação livres mais profundos. As universidades, porque a gente precisa trabalhar com os estudantes, os jovens que estão saindo hoje das universidades sem qualquer preparo para se deparar depois no campo, né, nos consultórios, nos hospitais, ou enfim, onde eles estiverem atuando, se eles se depararem com situações de abuso infantil, eles já vão poder aplicar ali o conhecimento que eles aprenderam de alguma forma ali na graduação. Então, se não der para colocar inicialmente um curso, né, um módulo, digamos assim, específico de proteção à infância nas faculdades, que tenha alguma questão obrigatória, algum curso paralelo obrigatório para todas as universidades que estão formando profissionais que atuam com a proteção à infância de alguma forma. Depois, a gente precisa pensar também nos profissionais que hoje já estão atuando na rede de proteção, mas eles não têm algum conhecimento, né, que é justamente os relatos aí acima. Então, é importante também uma pós-graduação para que esses profissionais que hoje já estão atuando possam, então, se especializar, ter um pouco mais de conhecimento a respeito. E, por último, cursos de capacitação, porque a gente não pode deixar de olhar para profissionais que hoje já atuam na rede de proteção, mas não têm uma graduação inicial. Então, eles não vão poder fazer uma pós-graduação, por exemplo, porque eles não têm o pré-requisito de uma universidade, e também pensar que daqui 4 anos eu vou me formar num curso de psicologia, assistência social, isso não vai acontecer, né?
tem pessoas que já estão há 11 anos, então elas só precisam de mais uma capacitação mais específica para que atue de uma maneira mais efetiva. Então, cursos de capacitação livres, porém profundos, né? Que tenha esse olhar de como identificar situações de abuso, como acolher principalmente, como encaminhar para as redes de proteção. O terceiro ponto é agora a gente olhar para a origem desse problema. Então, a gente tem aqui uma questão muito forte no Brasil, que é a cultura do estupro, né? Então, entender a desigualdade de gênero é entender a raiz do abuso sexual contra crianças e adolescentes, pois é resultado do patriarcado e do machismo estrutural presente no Brasil desde a colonização. Então, tem umas falas fortes aqui da Alexandra Lohá, que ela diz que a cultura do Brasil foi construída em cima da violência contra a mulher indígena e negra escravizadas. A criação de 400 anos do Brasil foi em cima do estupro, da violência contra as mulheres. A cultura do estupro é a coluna vertebral do Brasil. Né? E ela diz que não existe nenhuma família do Brasil que tenha chegado aqui antes de 1900 que não tenha alguma herança ligada a estupro e violência sexual. Então, faz parte de todas as nossas histórias, da nossa ancestralidade. E aí, aqui, é muito interessante, porque com as diferentes cores dos post-its, a gente consegue ver que todos os entrevistados abordaram alguma questão a respeito, né? Da desigualdade de gênero, enquanto essa violência milenar, então, ela se perpetua até hoje. E essa relação de poder, ela faz com que a gente forme, né, a sociedade forme abusadores. Então, eu vou trazer aqui para baixo essa percepção, né? Bastante coisa aqui. Então, a própria Alexandra também diz que ela acha de maior emergência trabalhar com o opressor. Precisamos entender, responsabilizar, principalmente, e também tratar os abusadores. É necessário um olhar integral para o autor da violência. E aí, aqui, então, eu trago 4 perspectivas pela ODS. Educar e conscientizar, desconstruir e ressignificar, responsabilizar e incriminar, cuidar e prevenir. Eu não vou entrar no detalhe de todos eles, mas basicamente essas 4 pontes, elas fazem com que a gente olhe para esse abusador antes, né, de acontecer, que a gente possa então prevenir, e também quando responsabilizar, a gente também trabalhe para que ele, quando saia da prisão, se isso acontecer, ele não volte a cometer o crime novamente. E a gente também tem que olhar para essa questão das prisões, porque a prisão para os abusadores também não é efetivo. E justamente porque a criança tem um vínculo, muitas vezes, com esse abusador, porque na maioria das vezes acontece de maneira intrafamiliar, então a criança e a família toda tem resistência em denunciar essa pessoa. Justamente porque sabe que a prisão é bem desumana, que essa pessoa pode ser que não saia viva, e que não é a forma mais eficaz, né, o sistema carcerário hoje. E aí é muito interessante que aqui a gente tem a própria Sandra Barilli, que ela já tem essa atuação tão grande com as vítimas de abuso sexual na infância e também com experiência de clínica, ouvindo milhões de relatos. Ela diz que clínicas prisionais específicas para abusadores sexuais pode ser uma opção mais efetiva. Então, ela diz que ela realmente pensa na possibilidade de um sistema prisional específico, onde ele esteja ali protegido de outras pessoas, o abusador, porém com uma certa obrigatoriedade de se tratar, de ressarcir de alguma forma, né? Não que isso seja possível ressarcir, mas algo tenha que ser feito. E aí, nesse sentido, existem algumas... aqui, deixa eu ver, algumas referências, né, que são os cursos aqui na parte de educar. Aqui, ó, existem iniciativas brasileiras que atuam com estupradores, assediadores e agressores da violência contra a mulher. E aí o Sérgio Barbosa, então, é essa grande referência no Brasil, porque ele tem alguns programas que hoje atuam com esses agressores, né, que tem o projeto Tempo de Despertar, que esse, inclusive, eu pude ver de perto no Ministério Público. Acho que foi isso, quando eu fui para São Paulo fazer uma parte da minha pesquisa de campo, eu consegui, então, acompanhar de perto esse projeto junto com ele, e ali, né, estando no mesmo espaço com agressores de violência doméstica, eu vi o quanto é importante a gente ter esse diálogo, a gente ter esses grupos reflexivos para que eles comecem a mudar, de fato, o comportamento, né? Existe um outro programa também que se chama E Agora José,
que o Sérgio participou de alguma forma também na concepção dele, agora é muito interessante que não foi mencionado pelos entrevistadores algum programa que eles conheçam específico para agressores, abusadores sexuais de criança. Esses programas que eu falei agora, eles tratam mais de violência contra a mulher adulta, o ator da violência da mulher adulta, né? Então, feminicídios especialmente. Então, quando a gente olha aí para o abusador infantil, a gente precisa olhar também com um olhar de cuidado, porque eles são extremamente manipuladores e também são muito... Aqui eu queria até só achar a palavra, aqui ó, sedutores, perigosos e manipuladores, né? Então a gente também precisa ter um certo cuidado para tratar desse tipo de pessoa, né? Então, quando se fala em um abusador, por exemplo, participar ou entrar em uma clínica prisional, é muito interessante a gente entender que existem diferentes tipos de pessoa, né? A própria Cátula aqui fala sobre aqueles que apresentam uma psicopatia, eles não se importam com a dor do outro. Então, é necessário fazer essa triagem antes de determinar para onde essa pessoa vai, porque realmente tem casos que nenhuma clínica prisional ela vai ajudar essa pessoa. Realmente ela tem que ser totalmente isolada da sociedade, né? Enfim, então é importante também ter esse olhar dessa triagem de qual caso vai para qual caso, né? E chegando aqui para o quarto ponto, a autoproteção e empoderamento infantil foi muito mencionada a necessidade de ter uma educação sexual adequada à idade de cada criança, e até foi falado também que o termo educação sexual, ele é um termo muito carregado de preconceitos, então o Sérgio Barbosa, inclusive, ele recomenda o termo educação emocional no lugar, mas eu, sinceramente, assim, particularmente, eu acredito que algo mais voltado à autoproteção, empoderamento infantil, ele abarca mais especificamente essa questão do abuso sexual, né, da proteção. Existe uma iniciativa que se chama No Means No Worldwide, ele foi feito em algum país da África, Malawi, não me lembro exatamente, mas foi feito um programa para que as crianças aprendam a se defender de situações de estupro, de situações também de violência, e é muito interessante, é uma grande referência, e eu acredito que isso, todos esses elementos, né, eles culminaram muito na concepção do projeto Ninguém Mexe Comigo, né, que hoje é uma campanha musical. Então, é interessante que aqui as falas que falam sobre a necessidade da autoproteção, elas estão muito ligadas à própria letra da canção Ninguém Mexe Comigo. Olha só que interessante. A Luciana Temer, ela diz: precisamos ensinar a criança... desculpa, esse aqui é meu insight, né? Precisamos ensinar a criança a identificar situações de abuso, aprender a se defender e não se calar. Então, eu fiz esse insight, esse achado, a partir das falas a respeito disso. A Luciana Temer diz: foi feita uma pesquisa com abusadores, isso no Reino Unido, e perguntaram para eles o que impediam os abusadores de praticarem o abuso sexual contra as crianças. E eles falaram que é quando a criança diz: não, não quero, vou contar, vou falar, vou gritar. Por isso que iniciativas como a sua são tão importantes e efetivas. Então, ela falou que ela tem uma admiração pela campanha Ninguém Mexe Comigo por isso. Então, a educação sexual, a autoproteção e empoderamento infantil está intimamente ligado com a Ninguém Mexe Comigo. Então, eu fico muito feliz de também poder apresentar na minha tese uma iniciativa pessoal que já está aí tendo grandes resultados, né? Foi passado na TV Cultura e TV Rá-Tim-Bum por 265 vezes, agora nos últimos 3 meses, alcançando, então, muitas famílias que não tinham algum tipo de conteúdo, as crianças talvez nunca tivessem ouvido falar por meio de uma linguagem lúdica, o quanto é importante elas protegerem o corpo. E, por último, então, essa ligação da ODS com o Child Sexual Abuse, né, com o abuso sexual infantil. E por que isso? Porque se você analisar a ODS hoje, todos os indicadores dela, existem aí 35 indicadores indicadores são esses pontinhos aqui, que eles abordam sobre as crianças, porém,
apenas um ODS fala sobre, um indicador do 16, ele fala sobre o abuso sexual infantil, porém não nas crianças que estão sendo abusadas hoje, e sim das survivors, né, nas sobreviventes, nas mulheres e homens que foram abusados na infância, mas hoje são adultos. Então, aqui nesse aspecto, eu identifiquei alguns gaps, então eu vou apontar a necessidade de fazer uma revisão em dois indicadores do 16, que é o 16.2.1, que hoje fala sobre o indicador, só para fazer um contexto, ele é importante porque são estatísticas, né? Então, se você quer atingir esses problemas, esses objetivos globais, você precisa de metas, né? Precisa de indicadores para que eles possam medir se eles estão conseguindo atingir esse objetivo relacionado à pobreza, relacionado a gênero, relacionado à educação, saúde, etc. Então, cada indicador, ele traz ali uma questão específica. O 16.2.1 aborda a criança, porém, tem uma dificuldade aqui, porque ele só fala as crianças que sofreram, crianças de 1 a 17 anos, então abarca adolescente também, que tiveram algum tipo de agressão física e psicológica no último mês. Puxa, mas por que não botou sexual aqui, né? Então a gente deixou de fora essas crianças. Então a minha proposta é essa que está em vermelho, que é justamente trazer todas as formas então de violência e nos últimos 12 meses, né? Não apenas no último mês. E o 16.2.3, pela minha surpresa, ele está falando sobre as sobreviventes, que é muito importante a gente olhar para essas pessoas também que sofreram na infância, mas eu estou fazendo uma sugestão de aumentar esse número, porque eles falam que para medir homens e mulheres da idade entre 18 e 29 anos que sofreram abuso sexual até os 18 anos, alguma violência sexual. Mas eu acho que essa limitação da idade de 29 anos, ela não é muito efetiva, considerando que o abuso sexual, um trauma bem que fere muito o psiquismo, né, da criança que depois se torna adulta, e ela demora muito para revelar isso para a família, né? Então, justamente 29 anos pode ser uma idade que muitas ainda não revelaram, que ainda não tiveram a chance ali de expressar, de fazer uma denúncia, então eu aumentaria esse número, né? E aí também dentro dessa questão da ODS, né, eu vou mencionar o quanto os entrevistadores eles têm alguma familiaridade com esse assunto, né, visto que a ODS está desde 2015, que é lançada uma iniciativa da ONU, mas do Brasil, perante os entrevistados, especialmente nesse aspecto da violência sexual, proteção à infância, ele é muito pouco mencionado. Então, eu estou trazendo então esse olhar, né, da ODS, então, ser mais presente no Brasil e também a aproveitar, né, essa questão dos indicadores, que às vezes eles fazem essa revisão, então estou sugerindo essa revisão, porque aí tendo esse indicador específico de Child Sexual Abuse, a gente pode, então, aproveitar essa estatística para, no Brasil, a gente conseguir medir como que está isso. Porque as estatísticas hoje no Brasil, elas são muito deficientes, né? É um dos casos mais subnotificados que existem. Então, a gente não consegue ter uma visualização do tamanho desse problema. E se a gente não tem essa visualização, não se criam políticas públicas para solucionar. É isso, então esses aqui são meus 5 achados, eu fico feliz que consegui encontrar soluções para todos esses atores, então desde sobreviventes, a família, né, junto com a criança e também os próprios abusadores, que é um perfil que as pessoas geralmente não querem trabalhar, e principalmente todos os que estão em volta ali na rede de proteção à infância. É isso, muito obrigada.